Depressão tem cura é muito interessante, né? Quem não tem uma criança em casa, próximo ou na vida, enfim, depressão infantil. Doutora Patrícia Martinello, primeiro de tudo, bom dia, seja bem-vinda e obrigada pelo seu tempo para a gente aqui. Bom dia, Marlene, bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, né? Eu me sinto muito honrada de poder estar, né, trazendo um pouquinho do meu conhecimento aí sobre um tema realmente muito importante. Muito bem, então vamos pelo princípio explicando para as pessoas que estão nos ouvindo que sinais e que sintomas deve se observar para chegar no quadro da depressão infantil, doutora. Isso, então a depressão infantil, ela é de fato, né, uma patologia, né? Existe aí uma doença envolvida. Então, a gente fala que vai além, né, dessa tristeza, né? Além, hoje em dia, a palavra das crianças é estou entediada, né? Então, a depressão, ela vai além desse tédio, né? Porque é uma tristeza mais profunda, onde traz, assim, várias consequências, né? Primeiro, claro, nesse estado de humor mesmo, de ânimo, né? Caracterizado por uma tristeza mais profunda, falta de interesses por atividades que antes a criança, né, tinha super vontade de fazer e que de repente ela acaba desanimando, a alteração também na alimentação. Eu falo que a vitalidade, a forma em que a criança manifesta a depressão, ela é um pouquinho diferente dos adultos, porque ela acaba deixando de viver de outra forma. Então, ela deixa de se alimentar, ela deixa de fazer as coisas, ela tem menos autonomia, né, que os adultos. Sim. E então ela acaba manifestando desta forma, né? Na ação, na nas atitude dela. ações, isso mesmo. Tudo que antes, né, a energia vital, né? Essa energia ela acaba sendo menor. A questão do sono também é importante a gente observar, ou a criança com insônia ou dormindo demais, então é importante que a gente observa, né? A parte da motricidade, a criança que vivia correndo, que vivia brincando e socializando, e de repente está ali mais quietinha, deixou de fazer essa atividade, né? Essa energia motora, né? Sim. Deu uma rebaixada. A questão da autoestima, quando a criança traz muito sentimentos negativos de que não se sente bonita, não se sente legal, não tem amigos, que está muito isolada, então também é um fator para a gente poder estar observando. Consequentemente, déficits cognitivos, então quando a criança para de se concentrar na escola, né, uma criança que sempre teve bons resultados na escola e que de repente está tendo notas baixas, não está conseguindo se concentrar, né, e claro, né, não todas, mas é possível também crianças com ideação suicida ou inclusive trazendo mais curiosidades e pedindo um pouco mais sobre a morte. Então, temos também casos mais Alerta, né? complexos que chegam, né, nessa situação. No caso do que leva a isso, que fatores a senhora elencaria aí que contribuem para que a criança chegue nesse quadro de depressão? Certo. Eu falo que é muito complexo, né? Mas a gente tem os fatores que são, de certa forma, hereditários, né? Vocês estiveram ontem aqui com a Fabiola, falando sobre a depressão pós-parto. Sim. E aí a gente viu aí a importância dessa mãe, né? Essa mãe presente, essa mãe conectada com o seu filho. E, de certa forma, quando não há essa conexão, existe sim, né? Essa Eu falo possibilidade um comportamento aprendido, né? Então, eu aprendo essa apatia. Então, pode sim, né? Fatores aí sociais, né? Envolvidos aí com a criação, hereditários. E também a gente tem, Marlene, fatores que acontecem no decorrer da nossa vida, né? Então, como, por exemplo, eu até sempre digo, pais separados não é necessariamente um fator de alerta. Porque eu sempre digo, o problema não é a separação, e sim como a família está encarando a separação do casal. Então, mas pode sim, né? A gente sabe que a maioria dos casos acabam, né, sendo de uma forma não tão amigável. Meio traumática para a criança. Isso, né? Então essas situações traumáticas, uma mudança de estrutura, né, na vida da família. O que é essa mudança de estrutura? Não só uma separação dos pais, como também a chegada de um irmão, né, a perda de um ente querido, né? Então, às vezes uma mudança de cidade, né? Então, situações que fazem com que a gente tenha que se readaptar. Então, crianças que têm menos flexibilidades, né? Que são muito enrijecidas, né? Que têm uma forma, um funcionamento muito padrão, eles acabam tendo mais dificuldade com algumas mudanças. E aí pode sim manifestar essa depressão.
A escola pode influenciar, exemplo de casos de bullying, dificuldade de aprendizado, pode levar a esse quadro Com também? toda certeza, porque de certa forma existe um quadro social aí, né? Que leva a essa tristeza, de início uma tristeza, né? Até pode ser momentânea, uma coisa mais pontual, e que se não observada por nenhum profissional ou por nenhum familiar, ela vai gradativamente se elevando Vai e gera, aprofundando, sim, gera uma depressão, vai ficando mais difícil no com caso. certeza. Que impactos esse quadro de depressão numa criança pode ter no seu desenvolvimento emocional para chegar num adulto, né? A sua convivência social, enfim. Eu falo que a criança, ela está em constante desenvolvimento. Então, hoje ela manifesta um comportamento, amanhã ela já está manifestando outro, ela já entrou em uma outra fase. E é esperada essa dinamicidade na vida das crianças, porque elas estão em fase de desenvolvimento, né? Sim. Em pleno desenvolvimento. Então, quando esse quadro persiste, realmente é muito, muito complexo e essa tristeza toma conta. Vai causar prejuízo. Prejuízos com certeza vão acontecer, né? Mercado de trabalho, inclusive na constituição de família, né? Porque aí como é que tu vai conseguir formar uma família, né? Formar a tua sociedade inicial, que é a família, né? Com um comportamento que não está saudável. Tem que né? ficar atento para evitar isso também. Muito atento para não deixar isso postergar. E o papel da família? O que a senhora destaca aí no tratamento e também prevenção desses Pois casos, é né? muito importante. Eu falo que a família, talvez aí, claro que muitas crianças, né, elas acabam sendo alertadas. As famílias são alertadas por professores, por pessoas que estão junto com essa criança. Mas a família é quem está junto e que, né, espera-se, digamos assim, que perceba essa mudança de comportamento, né? É um meio onde ela fica mais tempo, inclusive, né? Exatamente. Então, e a questão da conexão, né? Então, quando tu vê, né? Eu sempre digo assim, o que tem por trás de um tô bem, mãe, eu tô bem, né? E tá lá quietinho, olhinho baixo, deitadinho numa cama, às vezes não se alimentou, né? Então, o que a criança tá dizendo com esse eu tô bem? Então, os pais, eles precisam, né? Os responsáveis, quem tá com essa criança, olhar para além do eu tô bem, né? Ter essa empatia com o filho. Hoje em dia, a gente vive uma realidade bem, né, questionada por conta justamente dessas questões aí de celular, de tecnologias, Muitas né? horas de tela E aí menos tá cada um presença. vivendo muito no seu mundo, né? Eu falo que a gente está dentro de casa e cada um está no seu mundo, né? Parece que a gente está, né, vivendo em mundos realmente muito diferentes. Então, a gente traz aí, eu acho que especialmente aos pais, um apelo mesmo para essa questão da empatia. Até porque como a criança tem um pouco mais de dificuldade de se expressar, ela vai se expressar nessa birra, nesse chorinho, nesse descontentamento, e às vezes a gente vai vendo isso como má comportamento, né? Ah, não se comporta bem, então vai para o castigo. Ah, vamos bater, não vai levar para o parque, não vai levar para o amigo, não recebe visita em casa. E aí a gente não é sobre isso que a gente acaba tá piorando falando. o quadro, talvez, né? Exatamente. Ao Então, invés a de contribuir. tristeza e a depressão, ela existe, inclusive, em crianças, e aí a gente tem uma mania de tentar tratar isso, de resolver, digamos assim, Sim. o problema de forma rápida, né? Ah, então nós vamos ali na loja e a gente vai comprar um brinquedo novo. A criança sai de casa, de certa forma, entusiasmada para aquele fato, né? Para aquela situação. E não é sobre isso, né? Ela volta para casa, ela adorou o carrinho, ela voltou feliz, mas no dia seguinte vem a tristeza de novo. E aí o que mais eu vou oferecer para essa criança, né? Então, hoje o apelo não é sobre consolos rápidos, não é sobre distrações imediatas. A gente está falando de colo, a gente está falando de empatia, a gente está falando de acolhimento, de olhar nos olhos e dizer o que é eu estou bem. Né? Então, na clínica, a gente tem muito o hábito, né, de pedir para as crianças como elas estão se sentindo. E ali elas têm, né, um emocionário para poderem se expressar. E às vezes eles têm dificuldade, eles falam eu estou feliz e não conseguem definir ou descrever o que estão sentindo, está tá feliz por quê? O que é aquele feliz, né? O que é estou triste, né? Então, hoje, a família, ela tá ali junto, ela tem esse papel, sim, importante de abordar, né, a saúde
emocional, né, dos seus filhos, das pessoas que estão ali, para que realmente eles tenham, né, sucesso na vida adulta. Faz parte do suporte familiar, daquele porto seguro, né? Exato. Terapia envolve só criança nesse caso ou também pais e responsáveis? Pais irresponsáveis, criança, a escola da criança, a tata, os avós, Quem enfim. conviver com a criança mais perto tem que ser cuidado aí no caso. É muito importante, né, essa orientação a todos que estão realmente envolvidos com essa criança. Porque a terapia, ela vai estar buscando, claro, o tratamento desses sintomas, né? Mas não só isso, ela vai também fazer essa orientação. Ela vai fazer toda uma psicoeducação sobre a saúde emocional, né? Então, hoje hoje está sendo muito falado sobre a inteligência emocional. As escolas, elas já estão tendo inteligência emocional. Então, isso é muito bom, porque as crianças já estão falando mais sobre isso. Estão, né, se abrindo para o tema, aprendendo sobre. Inclusive, a gente vê isso. Quando eu encontro um paciente meu no shopping, na rua, eles fazem questão de cutucar quem está do lado e dizer, essa é minha psicóloga, essa é a tia Patrícia. E confesso que lá atrás eu via muito assim. Mais receio, as pessoas havia até me cumprimentavam, né, meio de longe, um tchauzinho, meio... Então, hoje está sendo mais reforçado. Acho que já mudou, já evoluímos muito para isso. Mas ainda as famílias têm um pouco essa dificuldade de falar mesmo, né? Sobre a saúde emocional mesmo. Tem que cuidar. Tem alguma faixa etária que carece de maior atenção? A gente costuma falar bastante de adolescência, né? Hoje nós estamos falando de depressão infantil, mas nas crianças tem alguma faixa que precisa mais cuidado? A gente fala que tem a fase, né, dos 2 anos ali, que é uma fase muito difícil, que é onde eles começam a ter independência e autonomia. 2 anos de idade? 2 anos, mas não necessariamente que seja uma depressão, né? Muito pelo contrário. O que eu quero enfatizar nessa fase dos 2 anos é porque é um momento onde a criança começa a se impor, a se colocar para as famílias e aonde começa, eu digo, a maior dificuldade das famílias, porque eu digo que aquilo tudo que a gente ensina, ali parece que, poxa vida, não estou ensinando nada porque, né, a fase da birra, a fase do eu não quero, né? Então, é bem diferente essa fase, que é até esperado esse comportamento, né, da criança ali querendo ser mais independente, de uma depressão. A depressão, ela vai aparecer de uma forma mais até clara, em torno ali dos 6, 7 aninhos, 8, de 6 a 9 anos é uma idade bem bacana, porque eles já conseguem ter um pouco mais de clareza sobre esses sentimentos, né? O que é passageiro, eles conseguem se expressar. Os pais, por sua vez, também conseguem dar um pouco mais de credibilidade, né? Porque daí a criança também é mais assertiva naquilo que ela está dizendo. Perfeito. Né? Então, uma idade, eu falo que é uma idade, inclusive, boa para terapia. Então, eu ia falar sobre isso agora. Terapias, o que é mais eficaz em termos de tratamento, na sua visão? É importantíssimo, eu falo que sabermos o nível dessa depressão. Então, qual é a complexidade? É uma depressão leve? É uma depressão moderada? É uma depressão grave? Né? Então, temos que saber o nível para então sabermos qual é o tipo de intervenção. Né? Então, eu sempre falo que quando é uma situação mais leve, a psicoterapia ela é super indicada, né, por um profissional especializado que tenha, né, esse olhar sobre o desenvolvimento da criança, para a gente poder até ver se esse desenvolvimento ele está adequado àquilo que é esperado para aquela idade ou não, né? Trabalharmos com a família nesse sentido de orientá-los a falar sobre as emoções dentro de casa, né? Eu digo que pôr cada coisinha no seu lugar, né? Então é exatamente isso, eu poder falar com clareza sobre o que eu estou realmente sentindo e de uma forma acolhedora, de uma forma de que eu possa me sentir ali validada por aquilo que eu estou falando, né? Mas, claro, se chegarmos num nível que está grave, aí é extremamente importante também o olhar médico, né? Hoje a gente tem, até no nosso município, né, um acesso muito mais fácil à psiquiatria infantil, né? Então, acho que é bem importante. A adolescência é outro nível. É outro departamento de conversa. Outro departamento, porque por si só, né, essas oscilações de humor, elas já falam, né? Então, acaba que realmente é um quadro mais complexo, né? Perfeito. Para se analisar em separado, né? Isso mesmo. E para a gente já ir fechando, é possível prevenir esse quadro, doutora? Exatamente. A prevenção entra nessa questão da clareza sobre as emoções, né? Então, por isso que eu digo hoje é muito importante
importante. Já temos já essa rede, né, mais munida, né? Então, como eu disse, as escolas já falam sobre a inteligência emocional, sobre pensamentos saudáveis e não saudáveis, né? Então, isso já é bem falado, né, e está cada vez mais sendo mais exposto. Então, a clareza dos sentimentos, eu falo que é a prevenção até para criança, né? Eu gosto muito quando, às vezes, iniciamos um tratamento com uma criança lá com 6 aninhos por alguma queixa específica. A criança faz o tratamento, recebe alta e dali a alguns anos ela volta porque ela pediu para vir, porque ela está tendo alguma coisinha específica ali, ela quer resolver em terapia. Então, é Que muito legal. importante porque a partir do momento que ela sabe o que ela sente, ela também sabe quem ela procura para resolver aquilo que ela está sentindo, né? Então, bem importante essa prevenção. Só aproveitando, porque o tema é extenso e complexo, nas escolas a maioria hoje tem psicólogo à disposição. A senhora considera importante esse pessoal, esse profissional estar lá e que famílias aproveitem também isso? Isso, as escolas hoje, elas estão tendo, inclusive, preparação de pais, né? Então, o profissional, ele está, se não ligado diretamente à escola, hoje as escolas estão tendo muito essa capacitação para pais. Legal. Então, mesmo que seja um encontro a cada 2 meses, 3 meses, né? Então, ajuda, né? É importante que a gente participe disso Sim. também, porque, né, serve para que a gente possa entender qual é o momento que meu filho, né, tá vivendo e como que eu tô com esse momento que ele tá vivendo. E filho né? não tem manual, Não né? tem manual. Criança Então, não bem, tem manual. bem importante, né? Algumas escolas já têm a rede do município, né? Não vai ter em cada escola um Mas profissional. conseguem encaminhar, se Mas precisar. conseguem encaminhar. Inclusive, aqui em Sorriso, a gente tem a Clínica Integrar, né? Que ela trabalha especificamente com essa Saúde mental demanda, infantil. dentre outras, né? Os transtornos neurológicos também, né? Enfim, então, a gente tem uma rede de apoio, acho que bem Perfeito. importante já, bem feita, né? No nosso município. Maravilha, que satisfação ouvi-la aqui, doutora Patrícia Martinello, hoje sobre depressão infantil e um tema importante a ser também tratado nessa semana de reflexões e a gente espera que não faltem oportunidades para seguir na conversa. É muito importante esse projeto do Santuário, sou muito grata pelo convite e é um projeto lindo e a gente fica, né, acho que para a sociedade traz uma contribuição imensa, então